E a rixa Lula e Moro voltou a dominar o noticiário político desta semana. Então, sobre as repercussões deste cenário, nós vamos conversar a partir de agora com o cientista político Cristiano Noronha. Ele é o vice-presidente da Arco Advice, a quem agradecemos mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan News. Cristiano, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado. Boa noite, Lívia. Prazer estar aqui com vocês. Perfeito, Cristiano. Como tem avaliado todo esse processo que envolve a deflagração da operação que trouxe à tona esse plano de sequestrar, matar o senador Sérgio Moro, justamente um dia após aquela entrevista que Lula concedeu em que revelou que queria ferrar, sendo bem educado, Sérgio Moro enquanto estava preso. 2 dias depois, ele participou de um evento da Marinha do Brasil em que disse que acreditava ser uma armação de Sérgio Moro todo esse processo. Lula sai enfraquecido desse episódio? Quais devem ser os desdobramentos disso? Bom, Daniel, sem dúvida nenhuma foi uma declaração pouco prudente da parte do presidente, porque tem frase ali do presidente como que ele disse que está lá para se vingar dessa gente, como se fosse ali uma vingança dos procuradores. O presidente Lula é presidente da República, né? Então existe uma certa liturgia do cargo, então obviamente, claramente ele não foi feliz nesse tipo de declaração, e 2 dias depois ser desbaratado aí esse plano, isso acaba alimentando, né, algumas teorias da conspiração, tentando até ligar uma coisa à outra que obviamente não tem relação alguma, mas muita gente acabou fazendo uma vinculação de uma coisa com a outra. Agora, a fala do presidente da República foi obviamente pouco prudente, inclusive quando ele foi comentar, né, sobre essas questões, ele falou que isso certamente, ele ia ser cauteloso, mas ele disse que isso, mais uma vez, seria uma armação do Moro. Então, foi uma imprudência e que até contradiz, de certa forma, o ministro da Justiça, Flávio Dino, que colocou ali dizendo, já tinha até se manifestado, dizendo que a Polícia Federal estava ali, evitou que acontecesse até uma tragédia, com um adversário político do presidente da República, né, tentando mostrar ali uma certa isonomia de que a polícia é assim, e esse é o que deve ser o comportamento da Polícia Federal. Agora, Cristiano, você acredita que essa rixa, todos esses embates entre Lula e Moro, dada a gravidade do fato que motivou todas essas discussões, até que ponto isso pode contaminar o ambiente político, contaminar o Congresso Nacional, de modo a interferir no que está previsto para as próximas semanas, para os próximos meses? Porque a gente tem, de um lado, o governo que está trabalhando muito para aprovar as pautas econômicas que são bandeira para 2023 do governo, reforma tributária, novo arcabouço fiscal, e já tivemos a própria Rosângela Moro, esposa de Sérgio Moro, e Sérgio Moro, dizendo que vão intensificar o trabalho para a apresentação de pautas, projetos que tratam do combate à corrupção. O próprio Moro já apresentou, depois de todo esse fato, um projeto de lei nesse sentido. De que forma essas discussões podem mudar o curso que estava previsto no Congresso Nacional? Eu acho que é muito pouco provável que mude. Obviamente que isso cria uma certa, vamos dizer assim, uma certa euforia por parte dos adversários do Bolsonaro, dos adversários de Lula nesse momento. Esse assunto vai ser, obviamente, explorado pelos adversários do presidente, mas eu acredito que ele tem fôlego curto se nada aparecer no curto prazo. Quer dizer, a operação foi desbaratada, a Polícia Federal prendeu todos os envolvidos, então se não houver nenhum fato novo, a tendência é de que esse episódio vá perdendo vitalidade, vá perdendo espaço. Agora, no curto prazo, obviamente que o Moro ganha novamente uma projeção, ele que estava, de certa forma, ali no canto, sem chamar muita atenção, agora ele é colocado de novo no centro da discussão política, pelo menos temporariamente, e isso pode ajudar, até de certa forma, a ele ganhar um impulso para apresentar e para ele também avançar na pauta junto com outros
com outros parlamentares que têm uma pauta similar à dele, né? Vale lembrar que o ex-procurador Deltan Dallagnol também está na Câmara, então isso pode eventualmente ajudar a essa ala, vamos dizer, avançar um pouco nesses projetos, colocar esses projetos em discussão. Mas eu acho que é pouco provável que esse tema ele acabe contaminando, vamos dizer assim, esses episódios. Até porque a política brasileira é muito dinâmica, né? A gente vai ter vários eventos aí vindo no curto prazo, como, por exemplo, a própria viagem do Lula, o retorno de Bolsonaro, e isso passa a ocupar naturalmente a agenda também da mídia, mas obviamente que Moro tem de aproveitar, como eu disse, esse espaço, essa oportunidade também para alavancar, para puxar os temas com os quais as bandeiras com as quais ele acredita, né? Agora, Cristiano, diante dessas falas de Lula, tanto na entrevista quanto naquele evento da Marinha do Brasil em que ele sugeriu que poderia ser uma armação de Sérgio Moro, todo esse processo que envolve a investigação desse plano arquitetado pela facção paulista, mas também dessa saúde mais fragilizada do presidente Lula, acredita que ele possa ser orientado a sair de cena, participar de um número menor de eventos, falar menos? E talvez Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, poderia ganhar um certo protagonismo? Vê chance disso acontecer? Olha, Daniel, existe um aconselhamento, vamos dizer assim, o pessoal mais próximo do presidente até achou que essas falas foram inapropriadas e que o presidente deveria ser mais cauteloso nessas manifestações, deixar eventuais disputas eleitorais ou essas questões, enquanto ele esteve preso, de lado e focar muito na governabilidade, na questão da aprovação de matérias relevantes, que isso sim é uma agenda positiva para o governo. Quando o Lula faz isso, ele acaba naturalmente dando projeção a inimigos, adversários políticos dele, né? Então, o entorno do Lula prefere que ele foque muito mais nessas agendas. Então, o aconselhamento no curtíssimo prazo é justamente esse, sim, de que o presidente seja mais cauteloso, mais econômico em determinadas ocasiões. Agora, é muito difícil, né, você segurar até o presidente, porque participa de tantas inaugurações, de tantos eventos, e algumas vezes o calor do momento acabam, de certa forma, fazendo com que ele passe um pouco além do limite do que deveria se pronunciar. Vamos falar um pouquinho de legislativo agora, Cristiano, a respeito dessas discussões protagonizadas por Lira e Pacheco a respeito do rito de tramitação das medidas provisórias. Estamos enfrentando, testemunhando uma crise institucional entre Câmara e Senado. Hoje, por exemplo, num novo capítulo dessa discussão, Lira chegou a criticar mais uma vez a tentativa de Pacheco e aliados de já instalar essas comissões mistas para analisarem no rito constitucional essas medidas provisórias e disse que deveria ser convocada uma sessão no Congresso Nacional para que todos os deputados e senadores discutissem esse tema. E o governo tem poder de ajudar a resolver essa questão? Olha, Lívia, eu não acho que haja uma crise institucional, né? Essas tensões, essas disputas de poder entre Câmara e Senado, ela não é uma coisa nova, né? Ela vem acontecendo gradativamente. Não por isso, não é à toa que a gente já viu várias vezes o Congresso Nacional alterar as regras de edições e de tramitação também de medida provisória. Isso é uma constante no Congresso Nacional, né? Então, fruto justamente desses embates. Então, o que há por trás disso aí também é que muita gente acha o seguinte: olha, esse rito de não criar uma comissão mista, há quem defenda de que ela dá mais agilidade na análise das medidas provisórias. E que, como cada comissão mista tem 12 deputados e 12 senadores, só do ex-presidente Jair Bolsonaro são 13 medidas provisórias. Então, você imagina, e isso a gente não está
nem falando das comissões permanentes que tem na Câmara e que tem no Senado, que são dezenas dessas comissões, além das atividades de plenário. Então, o Lira, e existe um certo apoio na Câmara, por isso mesmo ele está sustentando isso, e o Pacheco, obviamente, também cobra o cumprimento constitucional, porque a Constituição prevê no seu rito, né, essa criação dessas comissões mistas. Esse rito especial foi estabelecido na época da pandemia, justamente porque havia uma certa dificuldade de reunião dos parlamentares, mas agora não justifica, né? Então, a Câmara vai fazer um esforço concentrado. Na minha opinião, o Pacheco fez um gesto de diálogo quando ele libera 13 medidas provisórias do ex-presidente Jair Bolsonaro para colocar em votação, e a Câmara vai fazer um esforço concentrado na próxima semana, mas para as outras ainda do estoque do novo governo ainda não tem acordo. Eu acredito que vai se chegar a um bom termo aí, Câmara e Senado, em relação a essas medidas provisórias. Tá certo, alguns dos assuntos mais importantes da semana passados a limpo com o Cristiano Noronha, cientista político e também vice-presidente da Arco Advice, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Cristiano, ótimo fim de semana e, por favor, volte mais vezes aqui no Jornal, hein? Igualmente, basta chamar, estou aqui. Obrigado, boa noite para vocês. Boa noite.